Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia aí. Vamos aí seguir com mais um vídeo, certo? A respeito aí do que a gente está tratando, né, em sociologia. Questão de raça, conflitos, integração social, mercado de trabalho para não brancos na Inglaterra, certo? E todas esses detalhes más aí, tá bom pessoal? Bom, vou falar um pouquinho aí no vídeo de hoje, certo, pessoal, a respeito de migração, né? Migração numa era global, certo? Então, qual que é o grande detalhe, né, pessoal? Hoje, os processos de migração que acontecem no mundo, eles parecem que estão acelerando, certo? Por conta aí do quê? Das guerras, das crises humanitárias, né, em diversas partes do mundo, né, na África, na América Latina, no Oriente Médio. Então, isso mostra aí um crescente processo, né, pessoal, de aceleração aí dessas migrações aí que acontecem no mundo, tá? Para vocês terem uma ideia. Hoje existe em torno aí, mais ou menos, tá, de 175 milhões de pessoas que residem aí atualmente, né, em um país diferente daquele em que elas nasceram, certo? Então é um número assombroso, né? Um número muito grande de pessoas que está fora aí do país em que elas nasceram aí, certo? Então é algo para se pensar, tá? Então para as autoridades pensarem aí, certo? Não é um número pequeno, tá? Bom, aí a diferença, né, pessoal, entre imigração e emigração, tá? Imigração é aquele que chega num determinado local. E emigração é aquele que deixa um determinado local, certo? Então, geralmente se faz essa distinção aí, certo, pessoal? Tudo bem? Bom, existem aí, pessoal, alguns modelos, né, para explicar esse fenômeno aí das migrações, tá? Então, existe um modelo mais clássico, né, que a gente um modelo de migração clássico, né, que é aquele que o Brasil sofreu aí ao longo do século, por exemplo, ao longo do século XIX, no qual vieram para cá imigrantes, né, italianos, alemães, japoneses, espanhóis, certo, portugueses, muitos dos quais, né, foram trabalhar na cafeicultura, né, lá nos campos, nos cafezais no interior de São Paulo, certo? A gente pode dar um outro exemplo, Estados Unidos, certo? Estados Unidos que também recebeu aí muitos imigrantes aí nessa virada do século XIX para o século XX, né? Os Estados Unidos estava passando aí por um processo intenso de industrialização, né, acompanhado de uma urbanização acelerada, e essas pessoas começaram a chegar aí, principalmente nos grandes centros urbanos, tá? Então, é um modelo clássico, certo, pessoal, de imigração, certo? Então, esses países, o Brasil e os Estados Unidos, são países, então, que se desenvolveram como nações de imigrantes, certo? Então, esse primeiro modelo aí. Um outro modelo, certo, que é o modelo de trabalhadores convidados, tá? Então isso aconteceu aí em alguns momentos aí na história da Alemanha, da Bélgica, da Suíça, certo? Que necessitava aí de mão de obra, né, de força de trabalho, e esses países então passaram a convidar, né, esses trabalhadores, tá? Para trabalhar temporariamente o seu mercado de trabalho. Teve um momento, nos anos 70, se eu não me engano, que muitos turcos, né, começaram a chegar na Alemanha, justamente por conta da necessidade dessa força de trabalho, certo? Então esses trabalhadores, né, esses imigrantes, eles são temporariamente aceitos no país para satisfazer demandas do mercado de trabalho, certo? No entanto, essas pessoas aí geralmente são tratadas ali, né, no país em que elas estão, como cidadãos e cidadãs de segunda categoria, certo? Não tem aí, não conseguiram ganhar aí um estatuto importante de cidadãos aí, beleza, pessoal? Bom, e a terceira forma aí que geralmente se usa, né, para tratar questões atuais aí do século XXI, tá? Que são formas ilegais aí de imigração, né? Então, essas formas ilegais de imigração são resultado
do endurecimento, né, das leis de imigração que acontecem no mundo inteiro, tá? E esses imigrantes aí, eles passam então a viver aí de forma ilegal, né, nos países para onde eles se dirigem, tá? Então, por exemplo, o exemplo aí que a gente tem hoje, né, e que teve em voga na gestão do Donald Trump, são os mexicanos, né, que cruzavam a fronteira e se dirigiam em direção aos Estados Unidos, certo? Então, muitos imigrantes mexicanos ilegais, né, cruzavam a fronteira, depois eram presos, né? Teve até aquele caso das crianças, né, que eram separadas aí das suas famílias, certo? Então, hoje, né, é um problema. Muitos nicaragüenses, né, pessoas ali da América Central hoje se direcionam também para os Estados Unidos, tá? Por conta aí de busca, né, por condições melhores aí de vida. Teve até um caso, se eu não me engano, não foi com um nicaragüense, mas foi com um mexicano que estava tentando cruzar lá o Rio Grande, na fronteira, né, entre os Estados Unidos e México, e aí tanto o pai e a filha morreram afogados lá no rio, né? Assim, isso aí chocou, né? Uma imagem que circulou aí, acho que foi em 2018, se eu não me engano, 2018, né? Quando a crise se intensificou, então tanto o pai e a filha morreram afogados no rio, né? Chocou a humanidade inteira aí, certo? Muitas pessoas. Aquele menino sírio também, que estava saindo ali da Síria, né? Ele morreu afogado também, né? Então uma imagem que viralizou, ou seja, né? Coisas horríveis aí acontecem em relação a esses imigrantes, né? Que tentam aí a todo custo cruzar a fronteira para chegar em lugares que possa, né? Garantir aí a essas pessoas o mínimo de condição, né? Pessoal, de vida aí, de integridade, de saúde, certo? Então é bem assim que acontece, é bem trágico mesmo, tá? Venezuelanos, né? Que recentemente aí em 2018 também cruzaram a fronteira, né? Crise de abastecimento lá na Venezuela, eles começaram a chegar na região norte do Brasil, né? Foi bem tenso, né? Ali, certo? Nesse momento aí, tá? Muitos com bastante fome, com doenças também, certo? Então, terrível, né? Então é algo comum que acontece hoje no mundo, algo comum, né? As migrações aí internacionais, tá? Certo, pessoal? Bom, assim, esse fenômeno, né, das migrações aí internacionais, eles não são um fenômeno atual, tá, pessoal? Não são propriamente um fenômeno do século XXI, né? Como a gente falou para vocês, falei dos turcos, né, que foram lá para a Alemanha nos anos 70, mas a gente pode voltar um pouquinho mais, tá? As migrações sempre aconteceram, certo, pessoal, na história da humanidade, né? Desde a pré-história, a gente estuda isso aí na pré-história, né? Pessoas saindo da África e se dissipando em busca de rios ali, né? Lugares para plantar, enfim, sempre aconteceram. Só que com o avanço do capitalismo, isso se agravou, né? Se intensificou, tá? E por outras questões também, né? Questões históricas aí, certo? Então, por exemplo, década de 30, a gente sabe, né, que a Alemanha viveu um momento de desenvolvimento do nazismo, né? O nazismo alemão ali acabou se desenvolvendo, certo? Muitas pessoas acabaram sendo perseguidas e obviamente queriam sair ali da Alemanha para procurar um refúgio, principalmente os judeus, né? Então, nesse momento, muitas pessoas acabam se dirigindo para a região oeste ali da Europa, né? O oeste, né? A Grã-Bretanha era um dos principais refúgios, né? Foi, né, um dos principais refúgios de judeus, né, que estavam começando a ser perseguidos lá na Alemanha, certo? Para vocês terem uma ideia, mais ou menos aí, 60 mil judeus se estabeleceram no Reino Unido no período de 1933 até 1939, né? 60 mil judeus aí, certo? Pós-Segunda Guerra, né, pós-maio de 1945, o mundo também enfrenta aí uma onda, né, de imigrações, né, sem precedentes na história da humanidade, né, refugiados aí né, estavam ali sofrendo as consequências do pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Então isso se intensificou no pós-Segunda Guerra Mundial, certo? Então, nesse sentido, né, a Grã-Bretanha também aparece aí como um país, né, que recebeu aí muitos imigrantes aí, não só europeus, tá, mas de diversas partes do mundo, né, em função, inclusive, até mesmo da desagregação do Império Britânico, tá, o que depois viria, inclusive, né, pessoal, a afetar
a questão da identidade, né, ali inglesa, né? Então, no pós-guerra, essa identidade mudou. Certo? Por quê? Porque a Inglaterra começou a receber pessoas do mundo inteiro, né? Da Índia, de certas regiões da Ásia, tá? Do leste europeu, certo? Então, pessoas ali do antigo Império, né, britânico ali, certo? Então, começaram a se dirigir para a Inglaterra, certo? Ou seja, impactou bastante ali na identidade do britânico, tá? E aí, obviamente, os problemas começam a aparecer, né? Problemas relacionados à raça, né, raciais, certo? De identidade, muitas vezes, né? Então, a famosa revolta de Notting Hill, né, que aconteceu em 1958, né, no quais os brancos começaram a bater nos negros, né, atacaram os negros, né, imigrantes, né, que estavam ali nessa região, né, começaram a chegar nessa região, certo? Ou seja, um caos, certo? E aí, a partir desse contexto, né, pessoal, de vinda, né, de muitas pessoas que não tem origem ali na ilha mesmo, né, na Grã-Bretanha, isso começa a afetar de tal modo ali os governos, né, muitos governos conservadores ingleses, tá, que os ingleses vão passar, então, a partir dos anos 60, a endurecer certas leis aí, né, como, por exemplo, lá em 1962, né, os britânicos lançaram mão da Commonwealth Immigrant Act, certo? Que eram medidas aí legislativas, né? Foram aprovadas no sentido de restringir, né, gradualmente que não brancos entrassem na Inglaterra, certo? Então isso passou a se intensificar aí a partir, né, começa a aparecer ali alguma coisa nos anos 60, certo? E aí, com o passar do tempo, essa legislação ela foi endurecendo, né? As restrições elas foram sendo ampliadas passo a passo, né? Como as leis, como uma legislação que foi criada em 1988 e em 1996, certo? Em dois momentos aí em que a legislação inglesa com relação à vinda de imigrantes, da entrada de imigrantes, se tornou muito mais acirrada, tá? E detalhe, né, pessoal, a partir de 1991, tá, conseguir o status de refugiado na Inglaterra é algo bastante difícil, certo? Bastante difícil, é muito difícil aí os refugiados ganharem o direito de entrada lá na Inglaterra, tá? Como em outros países também, certo? Que também passaram aí a restringir, né, consideravelmente a entrada de refugiados aí, né? Situação cada vez mais se intensificando, né? e tensionando aí, né? Não é à toa que a gente sempre observa, né, barcos, né, muitos deles carregados ali de etíopes, né, que saem, de africanos, que saem ali da África, passam ali, né, pelo mar Mediterrâneo em direção à Itália e são barrados, né? A guarda italiana, a guarda costeira fazem eles voltar para a África, muitos caem na água, morrem afogados, é um caos, certo? Então isso é muito comum aí da gente observar, certo? Por quê? Porque é a política, né? As pessoas estão saindo dos seus países desesperadas e os políticos aí desses países estão cada vez mais impedindo, né, que essas pessoas cheguem nos seus países, tá? Tenso, situação bastante tensa, certo, pessoal? E aí, pessoal, uma coisa interessante, né? A gente acha que as coisas só acontecem no Brasil, né? Então a gente às vezes tem uma visão muito provinciana das coisas, tá? Mas, para vocês terem uma ideia, né? De tempos para cá, a questão racial na Inglaterra, na Grã-Bretanha, ela vem se tornando extremamente importante, tá? Ela fica atrás apenas de questões que envolvem a saúde, né? A saúde pública, o NHS, tá? E após 2001, lá o 11 de setembro de 2001, essas questões raciais, né, de raça, elas se intensificaram muito mais, né, por conta aí do chamado terrorismo internacional, do medo islâmico, né? E o medo dos muçulmanos que os ingleses passaram a ter, certo? Inclusive eu tenho um primo aí que viajou o mundo inteiro aí nos anos 80, foi para a Europa, tal, era muito comum as pessoas dormirem nas rodoviárias, né, deixarem lá os seus pertences em armários. Hoje não existe nada disso, pessoal. Retiraram todos os armários, né? As pessoas ali só falta ser carimbado ali, né, para mostrar de onde você veio, né? Colocar um chip na pele e implementar, porque a situação se intensificou bastante, né? Teve até um caso de um brasileiro que foi morto, né, pela polícia
inglesa, né, pela Scotland Yard, acreditaram lá que ele era muçulmano, terrorista, mataram o cara não era terrorista porcaria nenhuma, só estava tentando a vida lá na Inglaterra, né? Então, essas coisas acontecem, são muito frequentes, tá? Certo, pessoal? Então, questões importantes na Inglaterra, tá? E essas questões raciais, elas não são só tratadas na Inglaterra, não, mas, de certa forma, em grande parte dos países europeus, né? Então, a Alemanha, por exemplo, né, é um país que, inclusive, atualmente, né, a gente está fazendo esse vídeo em 2021, certo? Atualmente, recentemente, aí, a Alemanha, ressurgiram, né, movimentos ali de extrema direita, né? Na parte oriental da Alemanha, em Dresden, por exemplo, né? Movimentos xenófobos, né? Os careca lá, os brancos, o white power ali, que querem expulsar os muçulmanos de lá, né? São os muçulmanos, inclusive, sofrem ameaças constantes ali, né? Então, tá tenso o negócio lá na Europa para algumas questões, tá? Então, inclusive foi feita uma pesquisa, né, em 2005, perguntando aí o que a maioria, o que as pessoas achavam dos africanos, né, dos africanos estarem convivendo com eles, tá? Ali, isso na Alemanha. A maioria achou ruim, a maioria achou que os africanos não eram pessoas bem-vindas e eles deveriam voltar para a África, tá? Então, e a maioria também desaprovava a vinda de imigrantes do leste europeu. A gente sabe aí que o leste europeu sofre, né, vários problemas aí econômicos, certo? Por conta da influência do socialismo, né, que se estabeleceu lá no leste europeu por um bom tempo. Então eles têm vários problemas econômicos. Muitas empresas alemãs, inclusive, vão para o leste europeu para empregar aquela mão de obra e pagar um salário bem abaixo do que geralmente é pago nesses países mais centrais, né, como Alemanha, França, Inglaterra, tá? Então o leste europeu é usado, né, inclusive para explorar a mão de obra, tá? E muitas pessoas do leste europeu, né, Bulgária, Romênia, acabam indo em direção a esses países centrais, só que eles não são pessoas bem vistas, não, certo? Existe aí todo o preconceito, a xenofobia, tá, com relação a essas pessoas. E aí a lei britânica, né, de nacionalidade, imigração e asilo, né, de 2002, ela estabeleceu novos requisitos para as pessoas que buscarem, né, requerer a cidadania britânica. Ou seja, a pessoa, cada vez vocês percebem, né, cada vez mais vai se intensificando, né, as restrições, né, para as pessoas entrarem, né, e pedirem asilo, certo? Ou seja, as pessoas elas têm que falar fluentemente o inglês, certo? Tem que conhecer basicamente ali alguns ritos, né, de cidadania, né, as funções parlamentares e algumas funções ali da política inglesa. Tem que fazer um juramento de fidelidade e, em muitos casos, essas pessoas que chegam, né, no caso da Grã-Bretanha, elas ficam alojadas em espécies de campos de concentração, né, campos de concentração, os centros habitacionais, né, os famosos centros habitacionais, que de fato são campos de concentração de pessoas que não são bem-vindas, né, na Grã-Bretanha, o que gera muitas críticas no sentido, obviamente, de estigmatizar aquelas pessoas que estão chegando ali na Grã-Bretanha, certo? Então, várias críticas aí os governos recebem com relação a isso. Isso acontece em vários outros lugares, certo, pessoal? É que a gente, né, aí a gente tem um pouco essa percepção, né? Mas isso acontece em vários lugares, certo? Então, é muito comum, tá? Então é isso, pessoal. Então a gente falou um pouquinho sobre as migrações, né? Falou um pouco do histórico, certo? Como isso funciona hoje em dia, certo? E a gente vai então seguindo e desenvolvendo cada vez mais aí com vocês esses temas que são tão importantes aí para o mundo atual, né? Para esse mundo complexo aí que a gente vive. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí por assistir o vídeo e a gente se vê e a gente se fala aí logo mais. Valeu, pessoal. Excelente dia para vocês aí. Nos vemos. Valeu.